sexta-feira tão fria como essa, não é? Falar de Jesus aquece a nossa alma e nos revigora os corações. Então, é um prazer recebê-los aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Como o William disse, me chamo Bruna. Estou aqui na casa desde criancinha, desde pequenininha. E é uma alegria poder estar aqui essa noite representando o Evangelho do nosso Senhor Jesus aos corações de vocês. Esperamos fazer jus à tarefa. Pessoal, hoje a gente está aí no segundo tópico da introdução do livro do Evangelho, né? E semana passada a nossa Kelly querida falou sobre os objetivos da obra, né? Sobre a parte mais inicial, o tópico 1. E hoje a gente vai abordar a autoridade da doutrina espírita, que é o item 2. Quando a gente lê esse título e não adentra no que o capítulo, no que o item está falando, a gente até perde um pouco assim do que de fato é a essência que o capítulo quer trazer. E para a gente entender, eu queria fazer uma retrospectiva do que foi a codificação da doutrina espírita para a gente chegar nesse tópico de hoje. Quem era Kardec? Allan Kardec era um homem, antes do espiritismo, um estudioso, um homem letrado, que falava diversas línguas, que dava aula de diversas matérias e que os estudava, que se aprofundava em diversos temas. A gente começou a perceber um fenômeno na França, mas em outros continentes, na América, na Europa, em que haviam comunicações através de objetos e que aquilo parecia algo que era o inanimado se manifestando com inteligência. A princípio, as pessoas entenderam aquilo como algo que chamasse atenção para prender ali para movimentos de entretenimento, diversão, e as pessoas se reuniam em museus, se reuniam em casas de teatro para assistir aquelas manifestações. As mesas se levantavam, as pessoas ouviam batidos em portas, em mesas, em paredes, e isso em diversos continentes. Por que disso? Todo fenômeno, quando ele se inicia, ele necessita de uma manifestação mais drástica, para chamar a atenção, para sacudir as estruturas do que se tinha até então sobre o que é a vida, quais são os nossos princípios, quais são as crenças que nós levamos dentro de nós. Depois que aquilo acontece, as coisas se pacificam um pouco e aí fica mesmo o movimento moral que aquilo quer trazer. Então, nesse início, era necessário chamar a atenção. Só que isso não chamou a atenção só dos curiosos. Estudiosos começaram a avaliar que aquilo ali tinha um quê de inteligência, que não era uma porta, uma cadeira, uma mesa se manifestando. E aquilo estava acontecendo não só na França, mas no mundo. E criou-se um método científico para analisar e estudar esses fenômenos. E aí o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, entra em cena. Com toda a sua metodologia, sua vivência da parte de trabalho, da parte técnica, ele traz aquilo e ele quer implementar o método científico para entender, interpretar. E a princípio ele achava que ia desmascarar o que estava acontecendo ali. Só que ele se depara com uma realidade muito profunda. Por quê? Ele faz a mesma pergunta para diferentes médiums, a mesma forma de abordagem dele como questionador, mas as respostas são as mesmas, independente da língua que o médium fala, independente da crença que aquele médium tem e independente do local, do país, da crença, da cultura daquela pessoa. Isso porque evoluiu. Então, inicialmente eram essas batidas, e aí, à medida que o fenômeno foi se incorporando à cultura das pessoas, os médiuns foram manifestando coisas mais profundas. Falas, então, médiuns em sonambulismo, que é o sono profundo, permitindo que eles falassem o que os espíritos manifestavam. Psicografias, aí começa apoiando numa cesta para mostrar que não tem nem escrevendo pelo lápis, mas que o lápis está manifestando um texto ali. Depois, o apoio da mão conduzindo, mas a escrita está sendo feita espontaneamente. A intuição, então tinham médiuns que não viam nem ouviam, mas eram intuídos pela espiritualidade. E os médiuns de incorporação, em que o espírito dita o que
falado, que é raciocinado, entendido para que ele repita. E independente da forma mediúnica como cada um se manifestava, as respostas eram as mesmas. E aí ele tem a ideia, se a gente está tendo a mesma resposta, é porque isso aqui não é da inteligência humana. Tem algo guiando isso aqui. Então vamos criar essa metodologia e embasar isso aqui. Por isso que a gente fala que o Espiritismo tem o tripé da ciência. Porque não existe ciência sem contraposição, sem análise, sem reafirmação, sem testes e retestes, sem contraprova. É preciso, na etapa de constituição do que é um novo conhecimento, passar por essas avaliações. Por que o Espiritismo tem o tripé, além da ciência, tem o tripé da filosofia? Porque ele embasa questões profundas da existência humana, nos dando entendimento sobre quem nós somos, para onde estamos indo, o que nos aguarda na vida após a morte, por que estamos aqui. E a questão da fé, da religião. Porque hoje, na atual condição em que estamos, ainda necessitamos desse formato de religião para nos trazer um acalento. Mas haverá o dia em que a gente não vai ter mais essas designações. Essa pessoa é católica, essa é protestante, essa é espírita, essa é muçulmana. Não. Nós teremos uma unidade que vai ser o amor. E a fraternidade irá nos guiar. E a gente não vai precisar de dogmas ou de ritos para nos preencher espiritualmente. Isso vai ser um movimento natural da alma que clama por Deus. Mas no momento ainda necessitamos desses moldes, né? Então aqui vivemos sim uma questão de religião em que temos alguns padrões que a gente repete dentro da lógica do Espiritismo. A partir daí, esse capítulo com esse título, a autoridade da doutrina espírita, quer dizer o quê? A autoridade da doutrina não vem de um homem, não vem de uma pessoa, não vem de uma cultura. Ela é da universalidade dos espíritos. Porque os espíritos que se manifestaram, eles não tinham nacionalidade única, não tinham cultura única e eles falavam a mesma língua. E isso torna o movimento com um peso muito maior. Porque uma coisa é você ouvir uma verdade de uma pessoa. Outra coisa é milhares de pessoas por diferentes médiuns, em diferentes locais do mundo, estão falando aquela mesma linguagem. E mais ainda, de forma espontânea. Porque depois que Kardec cria essa lógica de fazer perguntas, e aí são as perguntas do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Como a gente pode entender uma referência para nós como guia e modelo? E os Espíritos respondem, o Cristo, Jesus. Essas perguntas foram posteriores. Inicialmente era um movimento espontâneo da espiritualidade, como quem disse, chega, é chegado o tempo. São novos momentos e a terceira revelação precisa se fazer. Por que terceira revelação? Nós acreditamos que existem 3 grandes momentos que a humanidade esteve ali frente a frente com valores muito profundos para mudar as estruturas do que nós éramos. O primeiro foi Moisés. Então, o Pentateuco de Moisés e todo o Velho Testamento traz uma lei moral, mas muito ainda rude, dura, porque é como se fosse, Emmanuel diz, a nossa batida de porta para Deus pedindo uma resposta. Emmanuel traduz isso pela psicografia de Xavier, dizendo que o Velho Testamento tem tantas dores, tantas angústias, tantos sofrimentos, porque é a nossa pergunta a Deus, é o nosso clamor a Deus. Vem então a segunda revelação, que é o próprio Cristo. O amor encarna na terra. E aí Emmanuel diz que o Novo Testamento é a resposta de Deus a nós, por meio do Cristo. E por fim, a terceira revelação, o Consolador prometido, dito pelo próprio Cristo. Vocês não ficarão sozinhos. Eu mandarei, ao virar o momento certo, de tirar o véu que propositalmente foi lançado e que permitirá com que aquilo que não foi dito, ou que foi dito de forma metafórica, com parábolas, seja dito de forma clara e torne consolo, alegria, fé e esperança aos dias de vocês. E aí é o Espiritismo que vem trazer isso. Na primeira revelação, nós temos aí em torno de 2000 anos entre o primeiro livro, que é Gênesis,
e caminhando, né, para a segunda revelação, o último livro da segunda revelação, que é o Apocalipse. 1500, 2000 anos. Isso é claro que não foi contínuo, né, porque a escrita não se deu de forma sem pausas. Então, só para a gente ter uma ideia, entre o último livro do Velho Testamento, que é Malaquias, e o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus, se passaram 400 anos. Que é o período que chama de sombras, né, de tristeza, porque ficaram 400 anos sem respostas, sem entendimento e sem a mediunidade. Porque se a gente para pensar, a mediunidade não foi criada por Allan Kardec. O intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico, ele existe desde Moisés. Ele existe desde que nós existimos. Porque se nós nascemos, desencarnamos, voltamos ao mundo espiritual, quem a gente ama não deixa de existir. Quem a gente ama está ao nosso lado, querendo se manifestar, querendo se fazer presente em nossas existências. Então, mediunidade, intercâmbio com a vida na Terra e no mundo espiritual, é algo tão necessário quanto as vivências fraternais, amorosas, afetivas que vivemos aqui. E aí, Gênesis, então, e todo o Pentateuco é escrito dessa forma. Moisés possui a inspiração para escrever aquele texto. Já o Novo Testamento, a gente entende que é como se fosse a biografia do Cristo, escrita, analisada, interpretada, vislumbrada e testemunhada pelos 4 evangelistas, acrescentado ali dos Atos dos Apóstolos e do Apocalipse. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, com todas as obras de Kardec, vem criar uma continuidade. Então, em nada se nega o que foi dito. E isso é dito o tempo todo por Kardec e pelo próprio Cristo. Eu não vim destruir a lei. O Cristo disse isso. O Evangelho traz esse ponto dito por Kardec. A gente está reafirmando o que o Cristo disse com um entendimento mais a fundo. E aí essa metodologia que é criada, ela permite que essa propagação dessa ideia se dê de uma forma muito mais rápida. Por quê? Se a gente está falando de 2.000, 1.500 anos entre o primeiro livro do Velho Testamento e o último do Novo, para a gente chegar onde chegamos com Cristo, foi uma caminhada, uma peregrinação humana. Foi um sofrimento, foram lástimas, dificuldades. E de 1817 até hoje, que foi da publicação do Livro dos Espíritos, passaram um pouco mais de 200 anos. E nós já estamos aqui vivenciando lives sobre Espiritismo. Quantos livros nós já temos publicados, psicografados, interpretados, aprofundando a lei do Cristo, aprofundando a lei de Moisés. Então a gente percebe que a tecnologia, claro, mudou, né? A questão da criação da prensa, a questão da internet, a questão da globalização, mas para além disso, essa metodologia que foi criada aqui, não por Kardec, que foi percebida por ele, mas que foi enviada pelo próprio Cristo, de falar assim, então tá, se tudo que eu disse foi deturpado até aqui, por que foi isso que fizemos? Deturpamos por traduções erradas, por interpretações erradas, a nosso bel prazer, para satisfazer as nossas necessidades como cultura, como indivíduos, como sociedade. Então ele diz, se até aqui tudo que eu disse foi deturpado, então é momento de trazer essa revelação por diferentes bocas e por indivíduos que não estão mais na Terra e que podem ter uma comunhão mais profunda com a vida na sua essência mais profunda, que é a essência divina. E aí essas vozes não calaram mais, porque se a gente para pensar, começou com Kardec essa organização dessa obra, chega um segundo momento mais aprofundado em que Chico Xavier cria ali a obra subsidiária, e depois dele outros tantos vieram, como o próprio Divaldo Franco, em que essa obra subsidiária ela preenche, ela complementa o que a obra principal de Kardec vem trazer e preenche de uma forma ainda mais lúcida, ainda mais clara, porque se Kardec traz textos dissertativos, textos argumentativos, textos muito densos, vem André Luiz com seus 13 livros da vida sobre o mundo espiritual e traz em forma de histórias da vida cotidiana, histórias que a gente se identifica, que a gente lê e fala assim, está falando de mim, está falando da minha vida, eu vivo isso nos meus dias.
Eu vivo isso no meu ambiente de família, de trabalho, e a gente se identifica. Vem Emmanuel com a sua compreensão aprofundada do Evangelho e dá a graça de recebermos a coleção Vinha de Luz, onde cada versículo do Evangelho é interpretado de forma profunda para que a gente entenda, absorva e vivencie aquilo. A questão foi tão grande da produção de Emmanuel que a FEG fez um compilado de todos os evangelhos. Então tem os 4 evangelistas, tem os Atos dos Apóstolos, tem as cartas de Paulo, em que eles pegam o compilado. O que Emmanuel já interpretou sobre esse versículo. E geralmente cada versículo tem em torno de 3 a 8 interpretações em diferentes livros, em diferentes textos. Por quê? Porque a Torá, né, o Evangelho, como diz o povo judeu, tem 70 faces. Então nada do que está escrito tem uma interpretação única e exclusiva. Ela é para tocar o coração no momento em que é lido, conforme a circunstância que é dito, conforme o momento que o nosso coração clama por aquela resposta. E além de Emmanuel, textos de Joana de Ângeles, em que ela traz a parte psicológica, a parte afetiva da vivência aqui na Terra como espíritos encarnados, mas também desencarnados. Os romances. Então não cessa, a produção não cessa. E ela é manifestada por livros. Por que o livro é escolhido? Aqui no capítulo coloca, né? A gente pode queimar livros, a gente pode assassinar homens, mas não dá para acabar com espíritos, não dá para acabar com um povo, não dá para acabar com uma tradição milenar. Então, quando a gente começa lá no povo hebreu, com a tradição do Velho Testamento, da compreensão da Torá, da compreensão das leis de Deus, ali tem uma tentativa de abafar aquela compreensão. E aí, o que o Cristo faz? Ele desenvolve 2 ramos da árvore do Evangelho dele. O primeiro ramo é Pedro, que se compromete a guiar e orientar os seus irmãos de ideal. Então ele fica à frente do próprio povo hebreu, que se converteu ao cristianismo e entendeu o Cristo como o Messias prometido. E que entende que aquele Cristo está dando continuidade ao que eles vivenciaram até ali e que ele é a resposta de Deus às suas dores. Paulo é o segundo ramo dessa árvore. Ele se responsabiliza por assumir os cuidados com os indivíduos que estão chegando. E quem eram esses indivíduos? O povo gentil. Então, existia o povo que acreditava no monoteísmo, que acreditava nas tradições de que existe um Deus único, de que Ele é amor, de que Ele nos acolhe, mas que Ele é um pouco temperamental e intempestivo ainda para a visão deles. Já na visão do povo politeísta, não tinha-se isso. Então acreditava-se no Deus da chuva, do trovão, dos fenômenos da natureza. A manifestação de Deus através dos fenômenos da natureza eram interpretados como o próprio Deus. Então pegava-se o conteúdo e a forma e assumia que aquilo era autoria. E na verdade não. Só que por que Paulo é uma figura tão importante em relação a essa temática? Porque o povo hebreu, em sua grande maioria, negou Cristo. Então, se a gente tivesse dado continuidade à obra de Jesus com o povo escolhido, com o povo que guiou ali, que orientou toda a tradição, talvez ela tivesse morrido ali, porque eles não entenderam a mensagem de Jesus. E aí, quando Paulo divulga isso para outras nações, aquilo ali ganha força. E é o povo gentil que vai levar esse evangelho para instâncias maiores. E aí, por isso, a importância também do Espiritismo. Porque se a gente hoje não está falando de uma religião em específico, de um povo em específico, de uma língua em específica, porque a gente já aprendeu com Cristo que não existe um molde para falar assim, para me seguir, tem que ter vindo dessa orientação, tem que ter vindo desse padrão de pensamento. Tem que seguir essas questões para além da sua moral. A sua moral não, essa é imutável. Mas não existe um pré-requisito para falar assim, é esse aqui o povo que vai dar continuidade à árvore do Evangelho. E os espíritos são a prova disso. Porque espírito não tem raça, não tem sexo, não tem opção sexual. Nós somos todos irmãos, nós somos todos iguais
E o que nos diferencia é o esforço individual de cada um para conquistar a sua evolução espiritual e intelectual, para batermos as asas rumo a Deus, por meio da sabedoria, que inspira as pessoas, e por meio do amor, que consola e resgata almas. Essa é a lei, essa é a verdade. E aí, caminhando dentro do capítulo, ele traz por que isso é tão importante. Porque isso cria verdades irrefutáveis. Porque quando Kardec perguntava algumas coisas para determinados médiuns e a resposta destoava daquilo que estava sendo dito, ele via, não, isso aqui não faz sentido. Essa pessoa está fugindo da lógica. Aqui ou é um espírito que não está interessado em auxiliar na construção dessa verdade, ou o médium está se equivocando e está permitindo que os seus preceitos, os seus valores, a sua inteligência se manifeste no lugar do espírito. Então, aqui cria-se um método perfeito. Porque, primeiro, a gente busca a espontaneidade. Então, quanto mais espontânea é a manifestação, mais peso ela tem. Segundo, a gente busca a igualdade. Então, eu quero unanimidade de respostas. E terceiro, quando tudo isso não funciona, a gente ainda tem a racionalidade de avaliar. Tudo que foi dito até aqui pode ser negado por essa resposta individual desse ser? Será que esse espírito, por mais que ele se identifique como um espírito de alto patamar hierárquico, pode negar tudo que foi dito e construído até aqui, não só pelo espiritismo, mas também pelas outras religiões, pelas outras tradições? Esse é o grande ponto, essa é a grande pergunta. E aí, caminhando dentro dessa compreensão, nós temos também que olhar pelos apóstolos da modernidade. Porque nós tivemos os 12 apóstolos da primeira hora com Cristo, mas Chico Xavier, Emmanuel, esses mentores espirituais que guiaram a nossa vida até aqui, nos auxiliaram muito. Por exemplo, a obra Paulo e Estevão, ela é ditada por Emmanuel para Chico Xavier. Só que olha que coisa mais maravilhosa que a gente teve acesso, né? Chico relata pra gente que quando ele estava escrevendo a biografia sobre a conversão de Paulo às portas de Damasco, em que ele estava indo de forma sanguinária para se vingar de Ananias, que tinha convertido sua noiva ao cristianismo, e desejava a morte mesmo, tortura, sofrimento, ali ele cai aos pés de Jesus. Ele vislumbra o Cristo no seu esplendor espiritual. Não é Jesus de Nazaré que ele vê ali. É Jesus, o governador espiritual do planeta, com a sua luz, com o seu poder. E ali ele cai cego. Ele cai em si. Não só cai no sentido real, mas também no sentido figurado, no sentido de compreender que ele estava errado. Que tudo que ele estava fazendo até ali era de um fanatismo tão absurdo que ele não conseguia ver a verdade que estava diante dele. Naquele momento, Chico não está psicografando somente pelas palavras ditadas por Emmanuel. Ele está vislumbrando essa cena. Chico visualiza Paulo caído, o Cristo como sol do meio-dia, interrogando: por que me persegues? E ele, aquele homem voraz, aquele homem intransigente, questiona: Senhor, o que queres que eu faça? Ali acaba toda a resistência. É claro que vai ter ainda o resgate, vai ter ainda a responsabilização. E Jesus não deixa isso sem ser dito. Entra na cidade de Damasco, que lá eu te direi o quanto terás que padecer pelo meu nome. Ou seja, vai lá, que de pouquinho em pouquinho vai chegar. A conta-gotas, você vai resgatar os débitos que você semeou aqui. E ele resgata, porque ele começa com a exclusão de tudo aquilo que ele acreditava. Ele vai ter que se refazer. Depois, ele é negado pelos seus. Como ele negou Cristo, ele também é negado pelos seus pais, pelo seu pai, pelos seus amigos da lógica ali do Sinédrio. Ele é negado pela sociedade. As pessoas o veem como louco. Ele perde a didática de falar em público. Todas as vezes que ele tenta falar em nome do Cristo, ele não consegue, porque ele está bloqueado, ele está em processo de transição. E ele fica 4 anos no deserto, ao lado de Áquila e Prisca. Por quê? Eles ali representavam toda a comunidade cristã que ele tinha ofendido, injuriado, gerado sofrimento.
porque o casal tinha sofrido consequências dos descaminhos dele. Ele havia mandado reter bens e gerar prisão para o pai de Áquila. E ali, é um trecho belíssimo do livro, ele diz que naqueles dois indivíduos, naquele casal, a comunidade cristã estava representada. E pouco a pouco, lágrima a lágrima, ele via o fel do seu orgulho, do seu fanatismo, da sua vaidade ser extirpado dele. Agora vocês imaginam, você psicografar um livro desse, vislumbrando essas cenas. A grandeza de Chico Xavier, o poder espiritual. Por isso que as pessoas chegavam ao lado do Chico e só de sentar perto dele, elas desabavam a chorar. Porque era uma comunhão com Deus, com a espiritualidade, com Cristo, intensa. Ele precisava passar de 8 a 15 horas por dia psicografando. A gente não consegue fazer isso meditando, sentado quietinho, sem falar nada. Agora vocês imaginem ele ouvindo, analisando, escrevendo. Aquilo realmente era algo muito grandioso. E aí, entendendo essa etapa, né, que foi feita desde lá de Moisés, que chegou em Chico, que está aqui hoje com a gente, porque nós também estamos dando continuidade a isso. As nossas vidas são legados, são cartas vivas para o Cristo. E sempre que a gente se manifesta pelo amor, pela caridade, pela bondade, isso, entendam, não é por palavras somente. Francisco de Assis dizia isso: preguem o Evangelho, se necessário, utilizem palavras. Mas isso não é necessário sempre. O exemplo, ele arrasta, o exemplo conduz, o exemplo demonstra mesmo que nós somos. E a bondade, ela está acima de dogmas, ela está acima de compreensões humanas. Então, nós também estamos dando continuidade a esse legado de Jesus. E por que nós, em específico aqui do Brasil? Porque a árvore do Evangelho foi transferida da Palestina para o nosso país. Então, Ismael, que é o governador do Brasil, é o anjo que cuida da governadoria do país, recebeu do próprio Cristo a incumbência de, aqui nessa terra, onde está havendo recomeços sociais, éticos, morais, financeiros, materiais, é aqui que a árvore do meu Evangelho vai frutificar e vai florescer. E é aqui que as coisas vão ser reescritas. Então, apesar da tradição hebraica ter vindo de outras culturas, apesar da codificação da doutrina espírita ter se iniciado na Europa, quem hoje é o país que mais tem proporcionalmente espíritas no país? Somos nós. E não é porque somos espíritas, mas é porque nós levamos esse nome do codificador, através do codificador, de Consolador Prometido. Então nós temos que preservar isso, por meio dos nossos atos, dos nossos pensamentos e das nossas condutas. Porque para além de nós somos representantes dessa doutrina. Nós somos os representantes de Jesus. Não é mais uma figura religiosa na questão do sacerdócio, do clérigo. Somos nós. A comunidade cristã se faz com pessoas comuns, com homens que se levantam todos os dias para irem trabalhar, para educar seus filhos e serem homens de bem. E isso tem um peso muito grande para nós, se nós entendermos essa lição. E aí, para a gente concluir, eu queria trazer uma crônica de Humberto de Campos, que também é um dos espíritos que o nosso querido Chico Xavier psicografou, do livro Antologia Mediúnica do Natal. É o capítulo 61, o Natal do Apóstolo. Esse capítulo, ele conta sobre a morte, o assassinato de Pedro, do apóstolo Pedro. Para quem não conhece, Humberto de Campos era um político, um homem encarnado, né? E escritor, cronicista brasileiro muito famoso. E aí, quando ele desencarna, poucos anos depois, ele começa a psicografar pelas mãos de Chico Xavier. A família se entristece, torna ali um pouco de ciúmes em relação àquela publicação e vai pedir direitos autorais a Chico Xavier na época, em nome de Humberto de Campos. E toda essa situação vai parar na questão jurídica. E é tão legal que, apesar da grande questão, né, que cerca ali a dor do Chico de ser contestado, de pedir direitos autorais de uma obra que ele não levava, porque todas as 412 obras escritas pelo Chico viraram doação, ele nunca teve nada dele.
a conclusão que se tem do inquérito, da investigação, é que realmente aquele texto trazia traços de escrita e de propriedades de Humberto de Campos. Então, é a lei humana, os tribunais humanos comprovando a imortalidade da alma. Isso é lindo demais. Mas enfim, aí o capítulo 61 está contando pra gente como foi o assassinato de Pedro. Pedro estava com 80 anos e ele estava com uma saudade extrema de Jesus. Ele realmente não conseguia mais aguardar o reencontro com o Mestre. E ele sabia, ele vivenciou a experiência da ressurreição ao lado de Jesus. Ele sabia que o Mestre estaria o esperando. Ele é preso e quando ele sai na rua algemado, várias pessoas que tinham estima, carinho, admiração por ele, param ele na rua, pedem beijos, abraços, o admiram, desejam saúde, bem-estar para ele, e aquilo mexe com a vaidade de quem estava o prendendo, que era um soldado, né, um homem da política romana chamado Aniceto. Esse homem, ele o agride verbalmente em vários momentos, ele chama ele de velho, agride a questão social dele, o chamando de pobre, já uma humilhação e um escárnio, mas muito mais pelos ciúmes, que a comoção da sua morte, da sua prisão que estava girando, do que por qualquer outra coisa. Ele não conhecia a história de Pedro. E aí eles prendem Pedro na cruz, eles amarram, eles martelam as mãos, e Pedro é um apóstolo que pede para desencarnar de cabeça para baixo, porque ele não se vê digno de morrer como o mestre dele, como Cristo. Ele está tão em êxtase, tão quase que hipnotizado pela ideia de eu vou reencontrar Jesus, que as orações dele, a comunhão dele com Deus é tão intensa que ele não sente as dores, ele não consegue compreender a gravidade daqueles momentos finais que ele estava passando ali na terra. Como ele não tinha sofrido grandes destruições físicas no seu corpo como Cristo, geralmente uma morte pela crucificação dura dias, porque realmente vai gerando insuficiência respiratória por incapacidade de ventilação mesmo, de expansibilidade do pulmão. Mas o Cristo foi massacrado, né, antes de ser crucificado. Pedro não, ele estava na cruz. E aí Aniceto, vendo que ele está assim, num êxtase espiritual, que ele está bem e que está entardecendo, ele pega um pedregulho e atira na face dele. E aí naquele momento ele desencarna. Quando ele se percebe, ele já está na vida espiritual. E ele contempla o seu próprio corpo. Ele olha o horizonte e o que ele vê é uma luz de anjos descendo dos céus. E no centro, o seu mestre bem-amado, Cristo. O Cristo o espera com tanta alegria, e ele pega ele no colo, aquele ancião, porque vocês imaginem, hoje um senhor de 80 anos tem vigor, né? Mas nós estamos no século XXI, nós temos acesso a meios de manter uma saúde muito mais seletiva, muito mais tranquila. 80 anos para aquela época era um ancião, era um sofrimento. Ele pega Pedro no colo e o afaga em seu peito como se ele fosse uma criança e o conduz às esferas superiores. Humberto de Campos diz que eles passam semanas contemplando as grandezas do universo. O Cristo apresenta para ele o seu esplendor como filho bem-amado de Deus. O que essa comunhão com Deus nos traz de conhecimento, de poder, de entendimento. E ele visualiza as grandezas do universo. Ele descansa, ele desabafa, ele conversa com Jesus. Até que o Cristo aponta para ele uma parte mais sombria da infinitude, e ele sabe que ali era onde se situava o planeta Terra. E aí Pedro, mas o senhor já vai? Aí ele, Pedro, enquanto um dos meus irmãos bem-amados gemer de sofrimento na terra, eu não posso parar a obra do meu Pai. E aí Pedro diz, então se o senhor vai, eu também vou. Ele volta à terra e eles vão para o mesmo lugarzinho lá da Palestina, onde o Império Romano estava dominando. E quem que eles encontram lá? O Aniceto, o soldado romano, clamando pela vida do seu filho, que estava desacordado, que estava febril profundo. E ele não clama por qualquer pessoa. Ele se lembra da grandiosidade daquele apóstolo, pela boca de quem acreditava nele, e ele clama por Pedro para curar aquela criança.
E o Cristo mostra aquela cena para ele. Ele, sem pensar 2 vezes, coloca as mãos sobre a criança e o desperta com o seu amor, com a sua cura. E ali, ele olha para o Cristo o encara e ele entende que para aquele soldado começava ali a sua transformação, a sua história com Jesus. Mas para ele era só a continuidade. Por que essa história é tão importante? Porque todos esses espíritos da primeira hora continuam trabalhando em nome de Jesus. Eles não cessaram sua divulgação do Evangelho, eles não cessaram seu apostolado. Eles estão entre nós. De tempos em tempos, eles reencarnam aqui na Terra e auxiliam na transformação moral, intelectual, afetiva, social do planeta. Eles se manifestam através dessas obras de luz. Quem assina o Livro dos Espíritos é Paulo de Tarso, o apóstolo, é João Evangelista, é Platão. São espíritos que são da estima de Jesus porque auxiliaram na semeadura da boa nova. E aí a pergunta que fica é, se eles não param de trabalhar, e se o Cristo também não para, porque se o Pai trabalha até hoje, ele trabalha também, qual é a parte que nos cabe nisso? Também não pode cessar o nosso trabalho, o nosso esforço de servir, de estar desejoso de estar na presença do Cristo. Não é sobre Deus, não é sobre Jesus, é sobre nós. É como nós pegamos esses conhecimentos benditos e sagrados que estamos aí recebendo há milênios e aplicamos em nossa existência, nas nossas relações, no nosso ambiente de trabalho, com as pessoas que nos cercam. Como isso me consola, como isso serve de transformação moral para a minha vida, como eu me sinto encorajado, com fé e com paciência, diante dos reveses que a vida apresenta para mim, por necessidade de depuração do meu espírito. Essa é a mensagem. Então não deixemos que os nossos espíritos morram, porque a nossa alma é imortal, mas a gente pode morrer por dentro. Quando a gente perde a nossa fé, quando a gente perde a esperança em Cristo, nós morremos por dentro. Vivamos o Evangelho de Jesus com vigor, com alegria, com entusiasmo, porque Ele é a nossa luz, Ele é a nossa motivação e é Ele que nos resgata todos os dias de nós mesmos. Muito obrigada, pessoal.